Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1 e principal nome da atual geração de pilotos, vive em 2025 uma situação que, até pouco tempo atrás, parecia impossível, está sem opções claras para 2026. O piloto holandês, símbolo máximo da era de domínio da Red Bull Racing nos anos anteriores, agora se vê encurralado diante de uma combinação complexa de fatores políticos, técnicos e contratuais que reduziram drasticamente suas possibilidades de movimento no grid. A Fórmula 1 passa por uma profunda transformação, com a chegada de novas regras, entrada de fabricantes e reformulações completas nas estruturas das equipes. E, enquanto todos se reposicionam, Verstappen corre o risco de ficar exatamente onde não gostaria de estar. Em uma Red Bull que, embora ainda competitiva, parece estar à beira de uma ruptura estrutural sem precedentes. A crise interna da Red Bull, desencadeada por tensões políticas envolvendo Helmut Marko, Christian Horner e os executivos da matriz austríaca, fragmentou o ambiente que por anos foi o mais eficiente do paddock. Desde a morte de Dietrich Mateschitz, em 2022, o futuro da equipe passou a ser decidido por figuras externas ao núcleo original da Red Bull Racing, e isso abalou profundamente a confiança de Verstappen no projeto. A saída de engenheiro-chave, rumores de insatisfação com o motor da Honda e a possível venda de parte da operação geraram dúvidas não apenas sobre o desempenho futuro, mas sobre a identidade e os valores do time. O contrato de Verstappen com a Red Bull vai até o fim de 2028, mas há cláusulas de performance e condições internas que, segundo diversas fontes do paddock, permitem ao piloto se desvincular em caso de mudanças profundas na liderança técnica. A possível saída de Adrian Newey, já confirmada para o fim de 2024, e as incertezas sobre a continuidade da aliança com a Honda, abriram brechas que colocaram Verstappen no mercado, pelo menos nos bastidores. Seu empresário, Raymond Vermeulen, teria sondado diversas equipes de ponta, em busca de um novo projeto que ofereça estabilidade, desempenho e liberdade. Mas o tempo não está jogando a seu favor. A primeira grande porta que se fechou foi a da Ferrari. O anúncio de Lewis Hamilton como piloto da equipe de Maranello a partir de 2025, ao lado de Charles Leclerc, selou a formação mais midiática e política da nova era da F1. Com contratos de longo prazo e uma estrutura montada para dar aos dois pilotos protagonismo, a Ferrari deixou claro que não teria espaço para Verstappen em um futuro próximo. A chegada de Hamilton consolidou uma nova filosofia na equipe italiana, menos dependência de superengenheiros e mais aposta em dois pilotos experientes, com apelo de marketing global e capacidade de desenvolvimento interno. Verstappen, apesar de sua genialidade nas pistas, foi visto como uma figura difícil de integrar nesse novo ecossistema. A segunda negativa veio da McLaren. A equipe britânica vive uma fase de renascimento espetacular, com Lando Norris e Oscar Piastri entregando resultados consistentes e uma estrutura técnica finalmente consolidada com a chegada de engenheiros vindos de Mercedes, Red Bull e Ferrari. Zac Brown, chefe da McLaren, apostou alto no talento de sua dupla e renovou com ambos até 2027. A equipe, que por anos buscou estabilidade, finalmente a encontrou, e não pretende abalar esse equilíbrio. Mesmo que Verstappen fosse tecnicamente superior, a McLaren não quer abrir mão do que considera sua dupla ideal em termos de performance, lealdade e integração com um projeto de longo prazo. Restava a Mercedes. Mas ali também, as portas se fecharam mais rápido do que o esperado. Com a saída de Hamilton, Toto Wolff teve a chance de reconfigurar a equipe para a nova era de motores em 2026. E, em vez de apostar em Verstappen, o chefe austríaco preferiu investir na continuidade de George Russell, que já está adaptado à equipe, e promover Andrea Kimi Antonelli, uma joia da base da Mercedes, tratado como novo fenômeno da F1. A decisão de Wolff foi baseada em diversos fatores: o custo altíssimo de ter Verstappen, os conflitos de bastidores que ele poderia trazer e a crença de que o futuro da equipe precisa ser construído com pilotos moldáveis, disciplinados e alinhados com a filosofia interna. Assim, Verstappen se vê em uma situação inédita. Pela primeira vez desde sua ascensão meteórica à F1, ele não tem um caminho claro para um time de ponta. Suas opções são limitadas, e nenhuma delas parece oferecer, ao menos por enquanto, o nível de confiança técnica e política que ele exige. Red Bull, apesar de todos os problemas, ainda é sua casa. Mas até quando continuará sendo? A equipe segue em um processo de transição delicado. A divisão entre o lado austríaco, comandado por Marko, e o lado britânico, liderado por Horner, se aprofundou. A parceria com a Honda deve acabar de vez no fim de 2025, e a nova unidade de potência da Red Bull Powertrains com suporte da Ford ainda é uma incógnita. Verstappen não quer ser o piloto que vai carregar nas costas um projeto técnico arriscado. Ele já viveu o inferno em 2017 e 2018, quando a equipe sofria com motores Renault pouco confiáveis. Não quer repetir esse cenário justamente no auge de sua carreira. É por isso que, nos bastidores, cresce o rumor de que Verstappen pode optar por uma temporada sabática em 2026, caso não encontre um ambiente competitivo. Ele já demonstrou cansaço com a agenda intensa da F1, os bastidores políticos e a pressão constante. Uma pausa estratégica poderia ser usada como forma de pressionar a Red Bull a reformular sua estrutura, ou até mesmo como movimento para aguardar a abertura de vagas em equipes como Mercedes ou Ferrari em 2027. Essa possibilidade, embora improvável para um piloto competitivo como Verstappen, não pode ser descartada. Ele tem dinheiro, prestígio e uma carreira já consagrada. Pode se dar ao luxo de parar por um ano sem ver sua reputação abalada. E sabe que, quando quiser voltar, haverá uma fila de equipes dispostas a negociar, desde que ele aceite os termos. Mas essa espera seria arriscada, pois o mundo da F1 se move rápido.
Novos talentos surgem, como Antonelli, Bearman, Adjar e Bortoleto, que já atraem atenção e poderiam ocupar espaços antes reservados a veteranos consagrados. Outro cenário possível é a ida de Verstappen para uma equipe média com potencial de crescimento, como Aston Martin. A equipe de Lawrence Stroll, que terá parceria com a Honda a partir de 2026, investe pesadamente em infraestrutura e busca se tornar uma potência. No entanto, o grande obstáculo seria a presença de Lance Stroll, filho do dono e peça intocável no projeto. Verstappen, acostumado a liderar sem dividir protagonismo político, dificilmente aceitaria entrar em uma equipe onde não teria carta branca. Mesmo que o carro fosse competitivo, o ambiente não parece favorável. A Audi, que estreia em 2026 de forma oficial com a e-Sauber, também poderia ser uma alternativa no papel. Mas o projeto ainda está em estágio embrionário. Verstappen não quer fazer parte de uma equipe que ainda luta para entender o básico da nova era técnica. Ele não quer ser o piloto que ajuda a construir do zero. Ele quer vencer agora. E a Audi ainda está a anos-luz disso, mesmo com todos os investimentos. No fundo, Verstappen está preso ao próprio sucesso. Seu nível de exigência, sua postura dominante e seu histórico de vitórias o colocaram em um pedestal técnico do qual é difícil descer. Ele não se contentará com qualquer carro, qualquer chefe de equipe ou qualquer projeto. E é por isso que as opções são tão limitadas. As grandes equipes já fizeram suas apostas para 2026. Elas se planejaram com antecedência, investiram em jovens talentos e consolidaram estruturas que não querem abalar com a chegada de uma figura tão forte quanto Verstappen. E enquanto isso, o tempo corre. O ano de 2025 é crucial. Se Verstappen conseguir levar a Red Bull a mais vitórias, mesmo em meio ao caos, ele pode reconquistar o controle da narrativa. Mas se o time entrar em declínio, e ele continuar sem um destino claro para 2026, começará a se formar uma das maiores crises de carreira da história recente da F1. Não por falta de talento, mas por falta de espaço. A Fórmula 1 nunca foi tão apertada no topo. Nunca teve tantos pilotos talentosos, tantas equipes investindo a longo prazo e tanta incerteza sobre o futuro técnico. E Verstappen, que por anos parecia imbatível, agora é um gigante sem território. Um campeão em busca de um novo trono. E até agora, todos os castelos estão ocupados.